Então, boa noite, família. É ótimo poder estar aqui com vocês hoje, poder pregar a palavra de Deus, sabe? É realmente incrível, é um privilégio. Eu sei que eu falei isso todo culto, toda pregação, e eu nem anoto mais essa parte, só coloco boa noite, coloco 3 pontinhos às vezes, então, boa noite, família, só, porque realmente é um privilégio, sabe? Eu acredito que tem muitas coisas no ministério que eu amo fazer, mas construir pregações e fazer estudos e tentar aprender da forma mais profunda possível, eu realmente acredito que é algo que eu amo realmente na Bíblia. Eu amo ler, né, em geral. Então eu tento ler, 2 livros por mês e tentar ler o máximo, aprender só a palavra de Deus. E é incrível, acho que me ajuda muito a estar mais conectado com o tipo de pensamento que Deus tem. Porque se essa aqui é basicamente a mentalidade dele, né? Então, se eu leio e vivo nisso aqui, me ajuda a entender como ele pensa e como ele age. E ajuda a moldar meu pensamento. Mas hoje a gente vai ler lá em Marcos capítulo 8, amém? Então vamos lá para Marcos capítulo 8, a gente vai ir lá para o versículo 27. Mas para dar um pouco de contexto do que está acontecendo aqui, né? Então é a segunda multiplicação dos pães aqui. Então Jesus ele faz 2 multiplicações de pães. Essa é a segunda delas. E aí vem os fariseus logo após a multiplicação. Vai lá, Jesus dá um sinal pra gente. Jesus olha pra eles e fala, não vou te dar sinal nenhum, não vou te dar sinal, não quero te dar sinal, tá tudo certo. Então isso passa por isso. E aí eles vão lá e continua aí. Jesus começa a dar um aviso para os discípulos em si, falando para eles não serem como o fermento dos fariseus ou de Herodes, o que é muito interessante também, porque basicamente significaria para não ser que nem eles. Então não ser hipócrita como os fariseus e não ser corrupto como Herodes. Então basicamente eu tenho que viver o que eu prego e também eu preciso ser íntegro, eu não posso ficar me misturando com nada disso. Então é incrível poder ver as direções de Jesus Cristo através desse capítulo. E aí ele vai lá, ele cura um cego em Batsaída também, que é o que ele coloca, ele cria um pouco de lama com gosto, passa no olho do cego. E aí ele volta a ver, né? E é muito interessante essa parte, porque quando ele fala que isso acontece, ele fala que ele faz isso 2 vezes. Então a primeira vez o cego ele ainda não está vendo tudo direito, ainda tem uma visão turva. Mas a segunda vez ele começa a ver tudo claramente. E é muito interessante, porque o que me ajuda a entender essa escritura aqui, essa parte está encontrada no Marcos capítulo 8, no versículo 22 ao 26, basicamente me ajuda a entender que muitas vezes eu acredito que eu e você, antes de sermos discípulos, nós somos cegos espiritualmente. É isso. Essa é a realidade. A realidade é que a nossa visão de Deus vai estar deturpada. É isso, não tem como. A minha visão de quem Deus era há 6 anos atrás, comparada a quem Deus é agora, ela está muito mais clara. Eu acredito também, se em 6 anos minha visão ficou muito mais clara, a Carol, 12 anos, então realmente a visão dela está claríssima. Né? Então é incrível poder ver isso. Porque eu acredito que quanto mais tempo nós passamos com Jesus Cristo, mais a nossa visão deveria ficar clara. Então aqui o cego, se eu for ler no versículo 22 ao 24, ao 25, ao 26, desculpa, basicamente no versículo 24, logo depois que Jesus impôs as mãos nele, ele fala, ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando, quer dizer que está tudo borrado. E aí no versículo 25 ele fala, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, ele via tudo claramente. Então, eu achei isso muito interessante, porque realmente me ajuda a entender que realmente quanto mais eu passo tempo com Jesus Cristo, mais clara vai ser a minha visão dele. E eu quero pregar sobre isso hoje, sobre a nossa visão de Cristo. Porque eu acredito que da forma que eu vejo ele, é como eu vou agir com a minha vida, é como que eu vou fazer o que eu faço, eu vou falar o que eu falo, vou viver o que eu vivo, por conta da minha visão que eu tenho de Jesus Cristo. Quer dizer que se eu tenho uma visão deturpada dele também, a minha vida e o que eu vou seguir também não vai estar de acordo com isso. E eu realmente acredito, nossa, realmente, piamente, que muitas vezes a nossa vida, a gente não respeita Deus o suficiente, ou não é tão comprometido com Cristo. Então a gente não teme a Ele o suficiente porque a gente não tem uma visão correta de quem Jesus Cristo realmente é. Vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 8, a gente vai ler o versículo 27 apenas, que é da onde a gente vai tirar nosso título da pregação de hoje. E olha o que a Bíblia fala. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhe perguntou, quem o povo diz que eu sou? Uau! Aqui Jesus está trazendo uma pergunta realmente para os discípulos dele. E ele olha para eles e pergunta para ver a realidade que o mundo estava. Ele não pergunta quem os discípulos diz que ele é.
mas quem o mundo diz que Jesus Cristo é. Eu acredito que esse é o título da pregação de hoje. Quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? A gente tentar explorar algumas visões diferentes que o mundo e até mesmo nós como discípulos podemos ter de Jesus Cristo. Então a pergunta de Jesus não é apenas retórica. Ela é uma questão de identidade e compromisso mesmo. Muitas pessoas têm a visão errada de quem Jesus é. Isso afeta como vivem e se relacionam com Ele também. Hoje eu espero que essa pregação ajude a todos nós aqui a entender que realmente com Jesus e com Deus não se brinca. Infelizmente essa é a verdade. Eu acredito que é incrível ser um discípulo. É algo muito divertido, para ser bem sincero. A gente pode passar tempo juntos, dar risada, ter amigos, fazer amizades profundas, também chorar juntos, né? Mas eu acredito que muita gente fica perdida na sociedade cristã, esquecemos de quem está unido, por quem está unido, na verdade. A gente não está reunido pelo simples fato de espantar a solidão, ou então participar de uma sociedade legal, mas nós estamos unidos e reunidos por alguém, por conta de alguém, que esse alguém é Jesus Cristo. Então, se eu não me lembro dele, o que acontece é que a minha visão e o como eu realmente vivo, como eu me relaciono com ele vai ser deturpada. Tem várias coisas nas nossas vidas que realmente fazem com que a nossa visão de Cristo seja deturpada. Muitas delas, como muitos estudiosos, até mesmo psicólogos falam, que a nossa visão dos nossos pais geralmente reflete a nossa visão de quem Deus é. Certo? Então, se eu vejo o meu pai e minha mãe como alguém autoritário, então a minha visão de Deus vai ser da mesma forma. Alguém que não liga para minhas emoções, como eu me sinto, o que eu penso, é apenas alguém que está lá para me dar direções e o que fazer. Ele não quer cuidar de mim, ele não liga para mim, ele só quer que eu faça algo de forma excelente, que eu produza. Ou então, se meus pais estivessem presentes, muitas vezes eu posso ver Deus da mesma forma, como se Deus não estivesse presente. Ele não vê, ele não está comigo na minha vida, ele não está presente no meu dia a dia, ele não quer saber sobre como o meu dia foi, então ele não quer participar do meu dia, então eu não preciso levar em consideração nas decisões que eu tomo diariamente. E eu realmente acredito, sabe, que muitas vezes isso acontece. Mas vamos tentar explorar 3 facetas disso. 3 facetas de Jesus Cristo. De quem ele realmente era. Certo? Então a primeira é o Senhor do improviso. O primeiro ponto, o Senhor do improviso. Eu acredito que muitas vezes nós não vemos a necessidade de tratar Jesus Cristo com reverência. Como que a gente pode só improvisar qualquer coisa que vem na nossa vida. Como não levar ele em consideração, sabe? Tipo, eu preciso só improvisar, não preciso realmente pensar no que ele pensa de mim, ou então o que ele pensa sobre a situação. Eu posso só improvisar, não preciso de conselho, não preciso de ajuda. Vou só tomar a decisão que eu quiser tomar. E tá tudo bem. Algumas pessoas veem Jesus como alguém que perdoa tudo, independentemente do arrependimento ou mudança. Não importa se eu me arrependo ou se eu mudo, ele ainda vai me perdoar, tá tudo certo. Não preciso me preocupar com isso. Para elas, Jesus é apenas o amor e aceitação, sem nenhuma exigência ou demanda. A real é que, sim, Jesus Cristo e Deus, ele tem um amor incondicional na nossa vida. Mesmo que a gente peque, ele está disposto a nos perdoar. Mas a realidade disso é que, quando eu peco, o que faz ele estar disposto a me perdoar é o meu coração. Então, se o meu coração está quebrantado e disposto a mudar, a buscar arrependimento, eu acredito que, sem sombra de dúvida, sem pensar 2 vezes, literalmente assim, ele vai me perdoar. Agora, quando eu pego deliberadamente, sem querer ser aberto, sem pedir por ajuda, sem pedir por conselho, sem buscar ajuda, sem tentar me aprofundar ainda mais no relacionamento com Deus, eu acho muito difícil que ele se manteria nesse relacionamento abusivo. Porque é isso que é, não? É um relacionamento abusivo. Acredito que a gente vive numa sociedade, num tempo hoje, onde muito disso é pregado, um relacionamento tóxico. E eu acredito que muitas pessoas, elas começam a olhar com desprezo essas pessoas que são consideradas tóxicas. Não? Um relacionamento onde a pessoa tenta manipular as decisões da outra, ou que não considera a outra pessoa. Mas eu acredito que da mesma forma a gente pode colocar Jesus Cristo e Deus nesse relacionamento tóxico.
onde eu quero manipular Deus, manipular o amor dele, manipular o perdão, manipular o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, manipular as vontades dele para se conformarem com a minha. Olha lá em Gálatas, capítulo 6. Muitas vezes eu acredito que sim, eu tenho que colocar a Deus num relacionamento tóxico, onde eu faço tudo no improviso, com o Senhor do improviso, não sou reverente a Ele. E o que acontece é que eu espero que Ele me responda com 100% amor, apesar de que eu não dei isso a Ele. Olha isso, Gálatas capítulo 6. Vamos no versículo 6. Desculpa. Vamos ler do versículo 1, para ter o contexto. Fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês são espirituais e deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cara um que não também seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros. Pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu amo a Escritura, porque ela me ajuda a ter temor a Deus. Ela me ajuda a lembrar por que eu estou nisso para começo de conversa. E aí ele dá o exemplo de alguém que cai em pecado. Do que a gente estava falando agora mesmo, certo? Da vontade de Deus de perdoar. Ele fala, algum de vocês pode ser surpreendido pelo pecado. Quer dizer que vai acontecer que um dia eu vou cair em pecado e eu vou precisar que alguém espiritual venha e me restaure e me ajude a caminhar na minha caminhada cristã com Deus. Isso é verdade para todo mundo aqui. Não importa o quão espiritual você se considere, você vai cair em pecado em algum momento. Você vai ser surpreendido por ele. Tem diversas vezes que eu estava em pecado e eu não sabia que eu estava em pecado. E quando apontaram o pecado no meu coração, eu fiquei surpreso de estar atolado naquela situação. Eu precisei que irmãos e irmãs fossem lá dentro e me tirassem desse poço de pecado. E aí ele fala aqui, para a gente ajudar uns aos outros, ele fala, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então o que significa? Significa que quando eu cair em pecado, eu precisar de ajuda, eu vou precisar que o José, o Mussa, o Damião, o Pedro, o Vitor, a Samara, a Tânia, a Carol, a Maria, seja lá quem for, venha e me ajude a carregar meu fardo pesado. Porque agora eu estou fraco e eu preciso de ajuda de alguém para poder carregar. Mas aí, essa pessoa vai carregar esse meu fardo para sempre? Será que eu não preciso me arrepender então? Eu posso continuar sendo fraco porque a Carol vai estar lá, tem 12 anos na fé, ela pode carregar meu fardo pesado. Ela é mais experiente, ela é mais forte espiritualmente, ela vai carregar para mim para sempre. Não. Olha o que ele fala depois. Ele fala no versículo 5, pois cada um deverá carregar a sua própria carga, o que significa que, sim, eu preciso de ajuda. Eu vou precisar de alguém para me levantar e me ajudar a carregar meu fardo. Mas em algum momento da minha caminhada cristã, eu preciso falar, olha Carol, Mussa, José, me devolve, eu posso caminhar agora. Porque agora eu tenho que estar num estado onde eu possa ir ajudar o Damião, o Pedro, quando eles caírem também. Então eu não posso ficar para sempre lá caído no chão. E é por isso que Paulo, no versículo 6 e no versículo 7, ele nos exorta falando, não se deixe enganar, então não seja enganado pelo fato de que tem alguém te ajudando a caminhar agora. Ele fala de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Então quer dizer que se eu semeio o pecado, se eu semeio os frutos da carne, o que eu vou colher? Destruição. Agora, se eu semeio para o Espírito, como ele fala aqui, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu acredito que é da mesma forma. Eu não posso querer plantar limão, dar o pé de limão, colher limão, espremer limão e sair laranja. É muito interessante, porque se eu pegar o limão, cortar ele, espremer, vai sair limão. Isso é esperado, isso é óbvio. Se eu cortar a laranja, espremer laranja, vai sair laranja. Da mesma forma espiritualmente. Se eu pegar uma pessoa amargurada
e colocar pressão sobre ela, do que vai sair? Amargura. Se eu pegar alguém que luta com perdão, não quer perdoar o seu irmão ou sua irmã, e eu colocar pressão sobre essa pessoa, o que vai sair? Falta de perdão. Uma pessoa impaciente, impaciência. Mas se eu apertar alguém que tem plantado os frutos do Espírito, colocar pressão sobre essa pessoa, o que vai sair dela? Amabilidade, paciência, amor, perseverança. Porque é isso que essa pessoa tem plantado, então é isso que ela tem para dar. Então se eu tenho plantado os frutos da carne no meu coração, esperando que, os irmãos à minha volta vão me ajudar a levantar, ou então eu sou fraco mesmo, esse é meu coração, esse é meu jeito, porque Deus fala que vão ter sempre os fracos em meio de vocês, então quer dizer que eu não preciso mudar. Não é isso. Quando a Bíblia fala que os fracos sempre vão ter em meio da gente, quer dizer que cada um de nós, em algum momento, a gente vai estar fraco. Então sim, o fraco sempre vai existir. Mas não que o fraco vai continuar fraco pelo resto da vida dele. Ele vai precisar ser levantado, exortado e alimentado e realmente instruído, direcionado, mas um ponto vai chegar no momento onde ele vai ficar forte. Eu posso dizer com confiança que durante pelo menos 2 bons anos da minha vida como discípulo em São Paulo, eu fui o discípulo fraco. Faltava nas reuniões do reino, não pedia conselho para nada, não confessava realmente meus pecados com profundidade. Meus tempos com Deus eram rasos, isso quando eu tinha eles. Impureza ainda caía nela, vira e mexe. Eu era um discípulo que diariamente eu precisava de alguém lá na minha vida me levantando. E amém, eu sou grato por esse momento. Porque enquanto estava lá, o Vini tentando me levantar e tentando me ajudar a ficar melhor, melhorar na minha fé, eu pude crescer e me arrepender dos meus pecados. E pude tornar alguém que pode ajudar outra pessoa. Agora, eu não preciso de ajuda? Não, ainda preciso de ajuda. Muita. Muita mesmo. Mas quer dizer que eu não sou mais aquela pessoa que vai ficar sempre lá no chão. Entende? Então sim, eu acredito que a gente vai estar fraco em algum momento da nossa vida. Diversas vezes. Eu tenho certeza absoluta que aquela não foi minha última vez também. Eu acredito que vai acontecer de novo e eu vou precisar de novo de alguém vir lá, como o Vini veio, outros irmãos, vierem me ajudar a levantar novamente na fé. Eu acredito que isso vai acontecer em algum outro momento da minha vida cristã. Eu quero que aconteça? Não. Eu vou lutar com todas as minhas forças, com unhas e dentes para não acontecer. Mas eu sei que eu sou fraco, eu sou pecador, meu coração é pecaminoso. E eu vou precisar de ajuda. Deus vai fazer isso para que eu possa me lembrar que eu ainda preciso dele, para não ficar orgulhoso. Dia após dia eu tenho que ir nos meus joelhos, orar a Deus e chorar com Ele. Contra as emoções e ansiedades e anseios, medos que podem passar pelo meu coração. Até mesmo ver meus pais agora. Faz quase 3 anos já que eu não vejo eles. Isso foi o custo que eu tive que levar por entrar num time missionário. Não poder ter o convívio com meus pais, com minha família. Ou com pessoas que estavam no começo da minha caminhada cristã. Agora, era totalmente diferente quando eu estava lá no Brasil e não morava com meus pais, porque eu sabia que eu podia ver eles quando eu quisesse. Agora eu não tenho escolha. Então, parte de mim estava ficando com muito medo também de ver meu pai. Fiquei ansioso. Então, eu tive que ir lá orar, pedir ajuda para orar. Para irmãos. Irmão, tô me sentindo assim, assim, assim. Você pode orar comigo? Por quê? Porque eu preciso de ajuda. Olha isso em Marcos. Vamos lá voltar para Marcos, capítulo 8. Vamos ler o versículo 31 ao 33. Espero que vocês ainda estejam comigo aqui. Marcos, capítulo 8, versículo 31 ao 33. A Bíblia fala assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Uau! Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos
E repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É muito interessante a escritura. Pedro literalmente tenta corrigir Jesus Cristo quando ele falava sobre sua morte, porque não entende o verdadeiro propósito de Jesus Cristo. Pedro queria um Messias conforme as suas expectativas. Então Pedro ele tinha uma visão de Jesus Cristo. E aí quando Jesus não começa a cumprir as expectativas que Pedro tinha, o que Pedro faz? Algo impensável. Algo que eu e você lemos agora e pensa, nossa, Pedro, que maluco. Ele chama Jesus no canto. Ele começa a repreender Jesus Cristo. Ele fala, nossa! Eu lembro quando eu li isso, sempre eu pensava, mano, Pedro era corajoso. Que olha, ele chamou Marcos, João, ele chamou Lucas. Ele chamou Jesus Cristo no canto. E começou a repreender ele. Literalmente, Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo não cumpriu com as expectativas que Pedro tinha dele. Agora, o que você faz quando Jesus não cumpre com essas expectativas? Você pode não chamar Jesus no canto e repreender ele, mas talvez você seja como eu e comece a se tornar rebelde. Falar, já que Jesus não quer cumprir as minhas expectativas que eu tenho dele, ou que eu tenho pedido em oração, ou então os anseios do meu coração, minhas vontades, então o meu tempo com Deus não vai ser tão profundo. Eu não vou ser tão zeloso na minha oração no meu tempo com Deus. Eu vou estar desanimado nos convívios. Eu não vou ir para a igreja, eu não preciso estar com os discípulos. Eu não vou confessar o meu pecado. Eu não vou dar o meu coração para esse irmão ou para essa irmã. Porque Deus não cumpriu com as expectativas que eu tinha dele. E é isso que acontece muitas vezes. Deus, Jesus Cristo, não cumpre com as expectativas e visão que eu tenho dele. E aí o que eu faço, eu tiro o meu coração. Em João capítulo 14, versículo 15, fala: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Mas muitas vezes o que muda é que eu coloco para Deus, se você me ama, se Jesus Cristo realmente me ama, tem um amor infalível, então Ele vai cumprir os meus mandamentos. Então Jesus Cristo vai cumprir as minhas vontades, porque é assim que Ele vai demonstrar o amor dEle comigo, para minha vida. E se Ele não cumpre os meus mandamentos, as minhas vontades, então Ele não me ama. Muitas vezes eu acredito que pelo menos eu me preocupo em eu preciso me sentir amado. Que eu acabo esquecendo que preciso amar também. Eu preciso me sentir amado por Jesus Cristo, por Deus, e esqueço que eu preciso fazer com que Deus se sinta amado nesse relacionamento. Eu tenho aprendido muito disso no meu relacionamento, até mesmo com a Bruna em si. Namoro, até mesmo em amizades. Tava falando com o Tebo esses dias. Falei, nossa, mano. Eu quero me sentir amado na minha amizade com você, mas eu posso esquecer que você também quer se sentir amado. Você também é um ser humano. Então, as expectativas que eu tenho de você, será que eu tenho cumprido as suas também? Eu coloco várias expectativas e condições para que eu possa te amar, mas será que eu tenho cumprido as suas? É um pensamento egoísta e orgulhoso que nós, como seres humanos, temos. Eu sei que eu tenho muitas vezes esse tipo de pensamento. E a pergunta que eu quero que você se faça hoje, no seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Ele hoje. Será que Ele está se sentindo amado? Ou será que Ele tem se sentido rejeitado? Negligenciado por você? Deixado de lado? Você já se sentiu mal quando alguém tomou uma decisão sem considerar você? Quando alguém foi lá, fez algo e não te perguntou o que você achava, mesmo que isso afete você? Lembra desse sentimento. É exatamente assim que Jesus se sente quando a gente toma uma decisão, quando a gente não pensa na palavra dele. Toma uma decisão sobre a vida que ele comprou com o sangue dele na cruz e não considera ele. Fala, nossa, mas eu pensei que você tivesse dado sua vida para mim. Pensei que eu tinha comprado ela com o preço de sangue que eu derramei na cruz. Então, por que você não me considera nas suas decisões? Sabe, quando eu estava planejando o que eu ia fazer agora com meu pai na África do Sul, eu sempre penso, como que eu posso fazer meu pai se sentir mais encorajado?
Se a gente for nesse restaurante, será que ele vai sentir bem? Talvez seja melhor ir nesse restaurante porque eu sei que ele gosta mais desse tipo de comida. Talvez seria bom ir nos museus porque eu sei que ele se interessa muito sobre isso. Eu vou mandar uma mensagem pra ele, levantando e falando palavras de encorajamento pra ele, porque eu sei que é assim que ele se sente amado. Mas por quê? Porque eu quero que ele se sinta especial. Agora, no meu relacionamento com Deus, quanto é que eu tenho feito realmente Deus se sentir especial? Eu me preocupo tanto em eu me sentir especial, eu me sentir amado, eu, que eu esqueço que isso é um relacionamento. Quer dizer que não acaba no eu, mas começa nos nós. É eu e Deus. Nós dois. Se eu não tenho esse princípio, eu não vou conseguir fazer com que esse relacionamento realmente funcione. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 2, deixa bem claro. Ele fala, Paulo fala para a igreja, devemos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Eu acredito que de maneira nenhuma precisamos entender que uma vez salvo, nem sempre salvo. Deus quer nos ver salvos, mas não que tiremos proveito da nossa salvação. Eu não acho que ele quer que a gente tire proveito disso. Falar, ele me salvou, me perdoar, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Não. Eu acredito que ele não é o Senhor do improviso. Ele deu uma direção, parâmetros para a gente viver. Ele nos chama a arrependimento, nos chama a viver de uma maneira santa e agradável. E o pior de tudo isso, que não é apenas para o bem dele, mas para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem. Porque adivinha, se eu quiser viver com meus próprios parâmetros, adivinha onde eu vou parar? Se eu continuar focado no eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir considerado, eu preciso me sentir cuidado, onde você acha que a minha vida eterna vai parar? Talvez eu tenha uma vida aqui na Terra que eu me sinta extremamente amado, extremamente considerado, rodeado de pessoas que supostamente me amam. Mas depois passar a eternidade no inferno. Será que isso realmente vale a pena? Ou se sentir amado? De verdade mesmo, o que mudou agora quando você se tornou um discípulo? Você tem lutado para amar a Deus ou para sentir mais amado e confortável? Até mesmo quando o pecado é apontado no seu coração. Isso é um ataque ou um ato de amor? Eu lembro quando irmãos, a gente morava na Rap no Brasil, e aqui também. Eles viriam pra mim e falariam, olha, mano, eu vi isso no seu coração. E, cara, isso não é bom, mano. Mostravam as escrituras, me ajudavam a me arrepender. Ou então iam, falavam com o meu discipulador. E a primeira coisa que eu pensava, né, era, nossa, esse irmão quer me ver, quer que eu chegue nos céus. A primeira coisa que eu pensava era, que cagueta. Dedo duro, mano. Por que você tá falando da minha vida pro meu discipulador? O que você quer com a minha vida? Deixa eu viver a minha vida, depois eu lido com isso. Não passava nenhum momento na minha cabeça que esse irmão quer me livrar do inferno. Sério, pensa nisso. Quando o pecado é apontado no seu coração, é literalmente alguém lutando para te tirar do caminho que leva à destruição. E aí você escolhe, o que você prefere? Que ele não te fale nada, não aponte o pecado no seu coração e no meu coração, para que eu possa me sentir amado e eu possa fazer e viver a vida do jeito que eu queira, ou que ele aponte e me ajude a realmente alcançar a salvação. Você pode escolher. Por mais difícil que seja. Eu sei que para mim é muito difícil. Quando o pecado é apontado no meu coração, é muito difícil, é muito doloroso para realmente pedir perdão. Eu sinto, me desculpa por ter mostrado, não dado exemplo para você. O que mais você acha que eu posso melhorar? Para que cada uma dessas palavras saia na minha boca, eu preciso orar e orar e orar. Usar cada fibra do meu corpo para poder falar isso. E realmente humilhar. E pedir forças a Deus para poder seguir esse caminho. Olha aqui em Marcos capítulo 8. Vamos ao versículo 34. Uma escritura famosa. Fala assim, ó. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, você quer seguir a Jesus Cristo?
Para de improvisar. Negue a si mesmo. E realmente trate a Deus como realmente com reverência e submissão. Siga realmente o plano de salvação. Não é improviso para a salvação, mas tem um plano para isso. Quer dizer que eu não preciso improvisar. O meu relacionamento com Deus, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, tem um plano para isso. Jeremias, capítulo 29. Pois eu sei bem o plano que eu tenho para você, o plano de fazer prosperar e de dar um futuro. Então Deus tem um plano para sua vida também. Atos capítulo 17, versículo 26, Deus determina tempos e lugares. Ele tem um plano para você. Isaías 32 também é a mesma coisa. Deus fala que tem planos para mim e para sua vida. Mas ainda assim, muitas vezes eu quero tomar decisões apenas que no improviso, sem considerar ele, sem nenhuma reverência. Mateus capítulo 6, versículo 33, fala: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não o meu conforto. Você quer seguir a Jesus Cristo? Nega a si mesmo. Isso significa todas as suas vontades. Está cansado, triste, animado, quer ficar com a família, quer descansar mais, seja lá o que for. Jesus vem em primeiro lugar. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Quando eu tomei a decisão de vir para cá, a pergunta que eu tive que fazer para mim mesmo foi muito simples. Como eu posso mais beneficiar o reino de Deus? Não foi como que eu posso fazer minha família física se sentir mais amada. Por mais difícil que foi para mim. E demorou. Não foi num piscar de olhos que eu fiz isso. Eu não sou um Superman. Demorou, olha, acredito que eu não fui para a África do Sul antes, demorou 4 meses, porque foram os meses que eu estava trabalhando no meu coração. 4, no mínimo, 4 dias por semana. Eu tinha que fazer uma journal e chorar com Deus em oração. Literalmente, chorar como uma criança. De não conseguir falar, de ficar soluçando. Isso foi o quão difícil foi para realmente me render aos planos de Deus. E parar de viver no improviso. Eu acredito que essa é uma das visões que o mundo tem. Quem o mundo diz que eu sou? Eu acredito que muitas pessoas acreditam que Deus é o Senhor do improviso. O segundo ponto. O Senhor da solidão. O Senhor da solidão. Muitos acreditam que podem ter uma fé individualista. Uma fé onde eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu posso lidar com tudo sozinho, eu sou forte o suficiente, eu não preciso dele ou dela, eu consigo fazer tudo com as minhas próprias forças. Eu lembro quando eu cheguei para um discipulador, eu fui ser aberto sobre um pecado que eu estava nele já durante algum tempo. Eu acho que ele ficou 1 semana ou 2. E eu fui aberto com ele, não como pedindo ajuda, mas avisando a ele, meio que informando a ele do pecado. Não em forma de confissão ou nada desse tipo. E ele perguntou pra mim, falou, mas por que você não pediu ajuda? Eu falei, já estava lidando com isso. Ele falou, legal, se você já estava lidando com isso, como que você não conseguiu se arrepender durante todo esse tempo? Não é verdade? Se eu sou tão autossuficiente assim. Foi o Ian que me falou isso. Se eu sou tão autossuficiente, se eu sou tão bom assim, tão espiritual, por que eu não consegui me arrepender sozinho? Isso não é verdade? Não existe um evangelho de solidão sozinho. Sem comunidade ou responsabilidade mútua. Jesus não chamou Pedro isoladamente nessa escritura. Mas ele formou um grupo de discípulos e começou a falar com eles. Ele sabia que a comunidade seria essencial para o crescimento espiritual. E por isso ele chama os seus discípulos. Olha isso, Hebreus capítulo 10. Vamos ver a importância de estar juntos. A escritura de estudo de igreja, mas também usa ela no estudo de reino. Hebreus capítulo 10, versículo 25. 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao versículo 25. Vamos, Yuri. Vamos lá. Fala assim. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos a um amor
e as boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que incrível, aí você usa a escritura para falar, olha, vem para a igreja, é importante estar reunido como igreja, certo? Porque a igreja fala para a gente poder se reunir como igreja, fala para a gente estar unido. Então, faltar na igreja é ir contra uma direção da Bíblia. O que é verdade, tá aqui, tá bem claro nessa escritura, né? Mas ok, vamos tentar ir um pouquinho mais profundo. Olha o versículo 24. Ele fala, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, quem que me incentiva a viver a minha vida com Cristo? A praticar a palavra de Deus. A amar um ao outro. Isso vem de mim mesmo? Do fundo do coração incrível que o Yuri tem? Do coração bondoso e amoroso que eu tenho? Não. Ele, na verdade, ele fala, você tem que contar com a ajuda dos seus irmãos e irmãs. Eu tenho que considerar eles. Então, eu ir para a igreja, é na verdade eu considerando que o Mussa pode precisar da minha ajuda espiritual. O Pedro pode precisar da minha ajuda espiritual. A Tânia pode precisar da minha ajuda. E por isso eu quero ir, eu quero estar junto com eles. Porque eu sei que eles vão precisar da minha ajuda. Da mesma forma, eles vão vir também para a igreja pensando, olha, o Yuri também pode precisar de encorajamento hoje. Talvez, se eu falar para ele o quanto eu realmente amo a vida dele ou dela, isso pode fazer uma diferença tremenda na vida espiritual deles. E pode dar força para eles perseverarem mais um dia. Perseverar mais uma vez. De verdade, gente, ainda mais nesse momento agora. Pensa nos nossos irmãos, Zeferino, no Pedro. Quão difícil tem sido para eles? Zeferino e Monias. Eu acredito que o Pedro também passa pelas dificuldades deles. Mas, nesses dois irmãos em específico, que perderam entes queridos, será que eu tenho considerado eles para amar e ajudar eles a continuar praticando as boas obras? Eu lutar para estar unido é lutar pela vida deles espirituais. Talvez você falte com um pouco de amor próprio, por conta da insegurança. Mas talvez você ame realmente seu irmão ou sua irmã. Então você está desanimado para estar junto e reunido. Pensa neles. Pensa que a salvação do seu irmão e da sua irmã pode ser solidificada por conta do seu encorajamento. Eu acredito, realmente, porque ele fala, deixa bem claro, encorajar, a palavra significa dar coragem. E realmente se pergunta, quantas vezes você não teve medo de tomar uma decisão? E precisou de alguém para te animar a fazer isso? Não é verdade? Quantas vezes eu não precisei de algum irmão ou irmã chegar para mim e falar, Yuri, você consegue fazer isso. Eu acredito no seu potencial, você vai fazer, você vai dar o seu melhor. Várias vezes eu fiquei com muito medo, ansioso, antes de uma pregação. E foi um irmão ou uma irmã que chegou para mim e falou, nossa, Yuri, estou muito animado para ver você pregar hoje. Eu falei, nossa, quer saber? Eu posso fazer isso. Deus me deu essa posição, eu vou fazer com todo o meu coração. Eu lembro, ontem, foi o aniversário espiritual da Carol. E a Samara, com as habilidades de FBI dela, descobriu onde ela estava escondida. Da Fundação Felipe Leite Couto. A gente foi lá, Deus revelou pra ela. Ela falou, Yuri, recebi uma revelação aqui. A Carol tá lá na fundação. Brincadeira. Não, mas ela conseguiu, ela tava de Uber e viu a Carol na frente da fundação. E aí foi lá e falou, nossa, ela tá aqui, não vamos pro hospital, não, vamos vir pra cá. Aí comprou uma flor pra Carol, ela pensou em tudo, organizou. Aí foi lá, almoçou com a Carol, tenho certeza absoluta que a Carol se sentiu super encorajada. E mudou o dia dela, ela não tava esperando ou contando com algo assim do tipo. Mas fazer isso animou a nossa irmã. Mas sabe o que é incrível? Eu acredito que a Carol tava super animada. Mas eu me senti super animado quando vi que a Carol tava super animada. Eu falei, nossa, caramba, ela tá tão animada
que eu tô animado também. Eu acredito que é assim. Quando eu descobri que o Damião conseguiu uma irmã do Brasil para estudar inglês com ele, eu fiquei muito animado. Quase que na mesma hora eu fiquei em joelhos e orei a Deus. Falei, nossa Deus, muito obrigado. Você deu uma aluna para o nosso irmão Damião. E eu acredito que é dessa forma. A gente está unido porque a gente quer batalhar um pelos outros. A gente quer ver realmente nossos irmãos e irmãs vencendo realmente na fé deles. Eu não quero chegar nos céus e falar, nossa, eu cheguei, eu passei nessa prova, eu tô nos céus. Eu quero chegar nos céus e falar, eu passei, mas não apenas eu. A Carol também passou, a Samara também passou, o Zé, o Mussa, o Pedro, o Damião, o Monias, o Vitor, o Zeferino, o Tânia, todo mundo, a gente passou juntos nessa fé, nessa prova. E não só isso, muitos outros amigos, familiares que estão aqui em Moçambique, Maputo, também passando por essa mesma prova. E poder olhar para trás e ver aquela fila gigantesca de irmãos e irmãs atrás da gente. Mas infelizmente, o mundo hoje está cheio de pessoas que acreditam no Senhor da solidão. Que entram dentro de uma igreja e saem, sem nem esperar ou querer que alguém falar e fale com eles. Sem querer a ajuda de alguém. Quando alguém oferece ajuda, pensa que essa pessoa é um intrometido. Você está querendo me oferecer ajuda? Você acha que sabe mais do que eu? Você acha que é melhor do que eu? Não, eu só amo a sua vida o suficiente para falar algo que você fez de errado, que pode te levar para o inferno. Eu não sou intrometido. Eu só amo você. Quando minhas notas estavam caindo na escola, meus pais não foram intrometidos e me exortaram para ficar melhor. Eles me amaram o suficiente para me dar uns pau-pau e me ajudar a estudar mais. Eles não fizeram isso porque me odeiam, mas muito pelo contrário, porque me amam. E muitas vezes que a gente precisa mudar essa perspectiva. E realmente, eu acredito que seguir Jesus Cristo significa fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos chamados a encorajar, a corrigir e amar uns aos outros. Tem uma frase que é Nossa, eu não sei falar o nome dele, ou dela, que é Dietrich Bonhoeffer. Com certeza eu não estou falando o nome correto. Mas basicamente fala assim: a presença física de outros cristãos é uma fonte de alegria e força incomparáveis para o crente. Eu acredito. Quando eu estou junto com meus irmãos e irmãs, é uma fonte de alegria e força que eu posso ter para poder continuar na minha fé cristã. A real é que precisamos um do outro. Porque vamos sempre ou estar corrigindo ou sendo corrigido. É sempre assim. Ou eu vou estar na posição de corrigir alguém, ou eu vou estar na posição de ser corrigido. E isso vai mudar todo dia. Um dia eu vou ser corrigido, outro dia eu vou ser o que está corrigindo. E agora, se nenhuma das posições você se encontra nelas, tem algo muito errado com você. Tem algo muito errado na sua vida cristã. Se você não está sendo corrigido, significa que perdendo a esperança na sua vida, que você não pode mais mudar. E se você não está corrigindo, significa que você não tem mais fé, que essa pessoa pode mudar também. Vamos para o terceiro ponto. Quem o povo diz que eu sou? Eu acredito que o povo pode dizer que Deus é o Senhor do segundo lugar. Então o terceiro ponto é o Senhor do segundo lugar. O Senhor do segundo lugar. Muitas pessoas tratam Jesus como uma parte da vida delas, mas não como o centro. Apenas como uma parte, uma ação. Ele é mais uma opção no meu dia. Entre muitas outras prioridades que eu tenho, Jesus Cristo, ele é uma das opções que eu posso ter no meu dia a dia. E ele é o Senhor do segundo lugar. Que se eu tentar da minha maneira e não der certo, talvez eu tente na maneira de Jesus Cristo. Eu vou tentar do meu jeito. Se não funcionar, eu tento da maneira que Jesus tentou. Pense sobre Jonas. Ele recebeu a direção de Deus. A primeira decisão dele foi: eu vou fazer da minha maneira. Eu vou tentar da forma que eu acho que é certo. Eu vou fugir. E aí ele foi lá, ok, não deu certo. Tô dentro da barriga de um peixe. Tá dando tudo errado. Se arrepende, se rende a Deus. Deus vai lá e direciona ele para onde ele precisa ir. Foi a segunda opção. Mas muitas vezes acredito que, pelo menos eu sou mais cabeça dura que Jonas. Eu não apenas uma, duas, três, quatro, e nem a segunda, ou terceira, quarta, quinta opção Jesus Cristo é.
Às vezes até mesmo tiro ele de todo o papel ali. E essa é a realidade. Eu acredito que o mundo hoje vê Jesus Cristo como o Senhor do segundo lugar. Sendo bem sincero, eu sei que pelo menos essa cultura no Brasil, ninguém lembra das Olimpíadas por quem recebeu a medalha de prata. Ninguém pensa muito sobre o segundo lugar, a gente pensa sobre o primeiro lugar. Medalha de ouro, a gente conhece alguns medalhistas. Medalha de prata, bronze. É difícil. Você não vê o aeroporto inteiro se comovendo, o país inteiro indo no aeroporto receber um medalhista de bronze. É muito difícil você ver isso. Pode até acontecer. Mas quando um medalhista de ouro chega, até a pessoa que não é daquele país está lá para receber ele. Fala, nossa, ele tá vindo, o que é? Eu não sei, mas ele recebeu uma medalha de ouro para alguma coisa. Soprar um apito. Mas é uma medalhista de ouro, é o primeiro lugar. O cara mais importante. Olha isso, vamos lá para Mateus 8. Vamos ler o versículo... Desculpa, Marcos 8. Eu ainda abri lá em Mateus 8. A gente tá lendo o livro de Marcos. Vamos, Yuri! Marcos 8, versículo 34 e 38. Olha o que a Bíblia fala aqui. Fala assim, Marcos capítulo 8, versículo 34 ao versículo 38. Fala, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca a sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Uau! Jesus deixa bem claro que ele exige compromisso total. Ele não aceita ser uma prioridade secundária na nossa vida. Na real, que quando você ama alguém, o que você quer é ser prioridade dessa pessoa, não é? Eu quero ser exclusivo. Eu me sinto amado não quando alguém vem pra mim e fala, olha, eu fui lá falar com o Zé, ele não quis, falei com o Musa, ele não quis, então eu pensei em você. Eu não quero saber disso. Por que você falou que eu sou essa terceira opção? Isso não é encorajador. Eu lembro, eu tenho irmão gêmeo e irmãos mais velhos, então vocês que têm irmãos mais velhos vão entender isso. As roupas que eu ganhava eram as roupas que meu irmão mais velho usou e não servia mais nele, aí descia pra mim. Ou então, o celular, isso sempre acontecia com o celular. Então, meu irmão mais velho usava o celular, aí ele comprava um novo, eu recebia o celular usado dele. Que, na verdade, ele recebeu da minha mãe, que ela estava usando. Que minha mãe recebeu do meu pai, que ele estava usando. E aí, quando eu recebia, eu ficava olhando para aquele celular, já com a tela meio trincada, caindo aos pedaços, a bateria não carregava direito, não tinha nem mais carregador para aquilo. Pensava, nossa. Mas quando eu lembro do primeiro celular que eu ganhei. Sério, aquele celular era desse tamanho. É minúsculo. Mas ele era novo. Uau. Eu lembro de pegar aquele celular. Eu amava tanto ele. E eu cuidei daquele celular. Nossa, esse celular durou muito. Durou até minha adolescência. Eu recebi ele, tinha uns 11 anos de idade, por aí. Falei, nossa. Eu sou um adulto agora, porque eu tenho um celularzinho. Tem um jogo da cobrinha, tinha rádio. Eu ficava vendo notícia nele. Olha que aleatório, 11 anos de idade, eu vendo notícias. Mas por quê? Porque eu me senti como uma prioridade. Me senti que meus pais queriam me dar o melhor pra mim. Agora ainda mais com Deus. Quando eu acordo animado na minha manhã, eu falo, quer saber? Eu vou dar o melhor pra Deus hoje. Eu vou dar o meu melhor, vou deixar ele como prioridade. Vou fazer com que ele se sinta especial. Eu vou pegar minhas canetas, meu papel, minhas bíblias, vou fazer pesquisa, vou escrever, vou poder ler mais, vou orar durante mais tempo, porque eu quero passar tanto tempo com ele, porque eu quero que ele se sinta especial. E é assim que Deus se sente amado. Mas realmente, eu acredito que muitas vezes a gente deixa ele em segundo lugar. A gente não deixa ele como prioridade. Tem uma frase muito impactante que A.W. Tozer ele fala, que fala assim, os cristãos não contam mentiras. Eles simplesmente vão à igreja e as cantam.
Os cristãos não contam mentiras. Eles simplesmente vão à igreja e as cantam. Então eles cantam lá. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Sou grato por morrer por mim. Agora é tempo de dizer. Sou grato por me amar assim. Cantando isso, mas ainda assim não reconhecendo isso na sua vida. Humilhem-se diante de Deus, e Ele o exaltará. A gente canta isso no domingo para a Santa Ceia, não? Mas quantos de nós está realmente disposto a se humilhar, né, diante dele? Sabe, e eu realmente acredito que muitas vezes você pode ver isso durante o culto. Eu tô lá na frente cantando, então eu consigo ver no rosto das pessoas. Quem tá cantando aquilo porque realmente está no coração dela, ou quem tá cantando uma mentira. Que não é verdade no coração dessa pessoa. Você consegue ver porque quando ela tá cantando lá, Jesus, Jesus é uma tia, ou então, eu sou um soldado do Senhor, ela tá lá olhando para baixo. Que tipo de soldado é esse que tá lá olhando pro chão, chutando pedrinha? Desanimado, com o rosto amarrado. Fala, não, eu sou uma pessoa dura, eu sou alguém, não choro, eu sou durão, não dou risada, não vou falar, vamos lá irmão, vamos lá irmã. Eu sou alguém profundo. Dá pra ver isso no rosto das pessoas. E eu acho que isso mesmo muitas vezes acontece. Por quê? Porque Jesus não é a primeira opção delas. Então eu tô aqui eu tô aqui num culto com o que sobrou. A minha segunda opção. Que não era nem realmente o que eu queria fazer hoje. Eu queria descansar, assistir Netflix. Então realmente eu não tô animado. Porque não é minha prioridade, não é minha primeira opção. Então meu rosto vai ficar amarrado. Olha isso. Vamos lá, né? Pensei que essa seria uma das últimas escrituras, mas... Queria mostrar a escritura para vocês. Sobre o nosso rosto. Vamos, Yuri. Vamos lá para Eclesiastes. Capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8. A gente vai ler o versículo 1. Olha o que a Bíblia fala. Quem é como sábio, que sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Eu gosto muito como ele fala em inglês, que fala Wisdom brightens a man's face and changes its hard appearance. Vou traduzir. A sabedoria dá brilho à face do homem e muda a sua aparência dura. Realmente, fala a sabedoria de um homem vai mudar o seu semblante carregado. Agora, o que nos dá sabedoria? Olha isso. Vamos lá. Fica pulando de galho em galho. Vamos lá para Timóteo. Perfeito. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Fala assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu elas. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ser salvo, deveria quer dizer que você é realmente sábio. Então, se você não reconhece o presente que é a sua salvação, você não é sábio. E você não reconhecendo, não sendo sábio, o que acontece com a sua face? Ela fica dura. Sério, eu nunca vi alguém sendo batizado e saindo da água do batismo assim. Com a cara amarrada, dura. Não importa o quão durão aquela pessoa é. Por quê? Porque naquele momento, ela reconhecia plenamente que foi o momento da salvação dela. Até a pessoa mais tímida que eu já batizei, ela saiu do batismo realmente com o rosto brilhando. Então, se você quer realmente que não seja... Você quer realmente mudar a sua aparência dura, lembre-se, seja grato da sua salvação.
Tire Deus de ser a segunda opção e realmente torne a prioridade da sua vida. Ao invés de ser uma parte da sua vida, faça com que ele se torne o centro. Olha isso em Lucas 14. Vamos ver um parâmetro aqui de amor a Deus. Lucas 14, versículo 26 ao 27. Lucas 14, versículo 26 ao 27. Ou 25. Né? A escritura de discipulado, do estudo. Fala assim. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Interessante, a gente lembra a escritura, a gente lê ela várias vezes, é uma escritura bem famosa, está no mundo religioso em si. Mas aí ele vai lá, ele começa a citar um número de pessoas que são um pouco diferentes. Ele fala, quem aqui ama o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus filhos, até mesmo a sua própria vida. E ele fala, Jesus fala que se você não me amar mais do que você ama cada uma dessas pessoas, você não pode ser meu discípulo. E eu acho que muitas vezes as pessoas acham que Jesus, ao falar isso, ele estava sendo extremista. Ou talvez estava até brincando. Ele não quis dizer isso realmente. Não é que quer dizer que eu tenho que realmente amar Jesus Cristo mais do que todas essas pessoas. Mais do que... Não é que... Ele não está falando sério, realmente. Não é que eu tenho que amar a Deus mais do que minha família. Porque eu tenho que considerar minha família. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, né? E aí ele coloca, pessoas são difíceis. Eu acredito que realmente um dos níveis aqui, o primeiro, seja realmente seu pai e sua mãe. Depois, seja realmente sua mulher, ou marido, ou esposa. Mas aí ele começa a ficar difícil. Filhos e filhas. E o último nível, a si mesmo. O que significa? Os interesses dos seus pais, dos seus irmãos e irmãs, filhos e filhas, amigos, seja lá quem for, até os seus próprios interesses, tem que ficar abaixo dos interesses de Deus. Porque você ama mais a Deus do que qualquer uma dessas outras pessoas. Mas aqui é uma fala séria realmente, que realmente eu acredito que é uma das maiores causas do que pessoas caem da fé. Elas caem da fé por quê? Porque elas querem agradar os seus pais. Ou então querem agradar o seu marido ou sua esposa. Querem agradar o namorado ou namorada. Querem agradar amigo ou amiga. Querem agradar os seus filhos. Querem agradar o pior de tudo, si mesmos. Que não querem abrir mão de pornografia e masturbação. Não querem abrir mão de mentira. Não querem abrir mão de vícios que tinham antes. Eu vi milhares, não milhares, mas muitos e muitos, centenas de irmãos e irmãs caíram da fé por conta disso. Tem uma frase que Francis Chan fala, nosso maior medo não deveria ser o fracasso, mas ter o sucesso em coisas na vida que não importam de verdade. Nosso maior medo não deveria ser o fracasso, mas ter sucesso em coisas na vida que não importam de verdade. Meu maior medo é ter um sucesso grande em agradar a todas as pessoas à minha volta. Esse deveria ser o meu maior medo. Ser aceito por todas as pessoas à minha volta. Não ser mais perseguido. Ter sucesso em coisas que não importam de verdade para a eternidade. Concluindo, eu quero fazer a mesma pergunta que Jesus fez para o povo, fazer para vocês hoje. E vocês? Quem dizem que eu sou? Qual a sua visão de Jesus Cristo? Os discípulos aqui, eles reconhecem como Cristo, Filho de Deus. Eles têm que se perguntar, como que essa visão vai mudar o seu compromisso? Molda a sua vida hoje. E se pergunte desses 3 pontos aqui. Eu sei que tem muitos outros pontos e visões de que como as pessoas veem a Jesus Cristo hoje. Mas se pergunte, se você tem visto Deus, Jesus Cristo, como o Senhor do improviso, como não preciso ter ele como referência, nem nada, não preciso acatar o plano dele para minha vida, o Senhor da solidão, como eu posso fazer tudo sozinho na minha própria maneira, ou o Senhor do segundo lugar, ele não é a prioridade da minha vida. Se pergunte essas coisas e tome uma decisão para mudar com Deus. Eu acredito que ele vai realmente te ajudar. Em Atos capítulo 3, versículo 19, fala, arrependam-se, pois, e voltem para Deus,
para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Atos 3:19. E eu acredito que é dessa forma. Que realmente, se você quiser se arrepender, se voltar para Deus, os seus pecados vão ser cancelados. Mas você precisa tomar a decisão. Precisa tomar a decisão de mudar a sua visão de quem Jesus Cristo é. Lembrar que de Deus não se zomba. O que você planta, você vai colher. Mas da mesma forma, Deus ainda quer realmente perdoar. Lamentações 3:22-23. Fala que realmente suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu quero te animar com isso. Animar cada um de vocês a mudar a sua visão de quem Jesus Cristo é. E realmente ter a visão pura e clara de quem Ele é, como aquele cego teve. E para Deus será da glória. Amém.